Olá, hoje daremos continuidade às nossas aulas de redação. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de falar para vocês o quanto é importante vocês estarem assistindo às nossas aulas e também respondendo os nossos formulários, pois no final do primeiro bimestre a nota de vocês será exatamente o somatório de todas estas atividades. Eu espero que vocês estejam em dias com todas as aulas e formulários de vocês. Hoje, a nossa terceira aula terá como tema funções da linguagem. Antes de começarmos propriamente falarmos da função, as funções da linguagem, é importante falarmos sobre a comunicação. A comunicação é algo importantíssimo entre as pessoas. É através da comunicação que nós trocamos informações, né, nos comunicamos, muitas vezes passamos informações importantes, então a comunicação é algo bem presente do nosso cotidiano. De acordo com o nosso dicionário, a comunicação está associada à linguagem e interação, de forma que representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. Comunicação, derivada do latim, o termo comunicação, que significa comunicare em latim, significa partilhar, participar de algo, tornando comum, sendo, portanto, um elemento essencial da interação social humana. Ou seja, para que haja comunicação e interação entre as pessoas, a comunicação é importantíssima. E vocês, como alunos, é importante que vocês conheçam os elementos que compõem esta comunicação. Dentre os elementos que vocês terão que conhecer, nós teremos o emissor. O emissor é exatamente a pessoa que transmite a mensagem. Ele também é chamado de locutor ou falante. É aquele que emite uma mensagem para um ou mais receptores. Por exemplo, uma pessoa ou um grupo numa empresa, dentre outros. Ou seja, você, no seu ato de comunicação, no caso aqui da nossa aula, eu serei o emissor. Por quê? Porque eu estarei passando uma mensagem para vocês, enquanto vocês serão o receptor. O receptor é exatamente denominado de interlocutor ou ouvinte, é aquele que recebe a mensagem emitida pelo emissor. Então, para que a comunicação exista, é importante que o emissor esteja ligado com o receptor. E para que haja essa comunicação, você tem que fazer uso de uma mensagem. A mensagem é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Ou seja, no caso, nós que estamos aqui, eu sou o emissor, vocês são o receptor, e eu estou passando uma mensagem para vocês. Para que essa mensagem realmente seja compreendida, eu tenho que utilizar um código. E esse código representa o conjunto de signos que serão utilizados nessa mensagem. Ou seja, nesse momento, o código que eu estou utilizando para que vocês compreendam é exatamente a língua portuguesa. Nós estamos aqui nos comunicando exatamente por isso, porque eu, no caso, que sou o emissor, estou passando algo para vocês que são o receptor, no caso aqui, transmitindo uma mensagem para vocês através de um código. E o código utilizado é a linguagem verbal, no caso aqui, a língua portuguesa. Deve haver, entre nós aqui que estamos nesta aula, um canal de comunicação, ou seja, o local, o meio onde eu estou passando a minha mensagem para vocês. Essa mensagem poderia ser passada através de um jornal, de um livro, revista, televisão, telefone, no caso aqui é através da nossa aula. Então, o canal de comunicação é importantíssimo. É o meio que essa mensagem vai chegar até vocês. Nós temos que ter um contexto. O contexto é também chamado de referente. Ele trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. O nosso contexto aqui de hoje é a nossa aula. E para que essa comunicação realmente exista sem nenhum problema, não pode acontecer os ruídos. O ruído, quando ele acontece, ele interfere na comunicação, ele atrapalha muitas vezes a comunicação. Na nossa aula de hoje, de repente, se passasse um paredão neste momento, iria atrapalhar a nossa aula. Então, esse paredão, se chegasse a passar neste momento, seria o ruído.
O ruído ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Ou seja, existe uma pessoa falando e a pessoa que está tentando entender, ela não vai entender exatamente por conta desse ruído. Como exemplo, a gente pode citar aqui o código utilizado pelo locutor. Se a outra pessoa não entender o código, não vai haver comunicação. Se houver um barulho no local, também não vai. Voz baixa, choro, grito, tudo isso iria estar interferindo aqui na nossa comunicação. Então, vocês, como falantes, já que utilizam a comunicação, é de extrema importância que vocês conheçam esses elementos da comunicação, que no caso, nós acabamos de transmitir para você é o receptor, o emissor, a mensagem, o código, o canal de comunicação, o contexto e os ruídos que podem atrapalhar esta comunicação. A comunicação só será efetivada se o receptor entender, se ele decodificar a mensagem transmitida. Se não houver essa decodificação, se a pessoa não compreender, a gente não vai estar se comunicando. Em outras palavras, a comunicação ela ocorre a partir do momento em que o interlocutor atinge o entendimento da mensagem transmitida. No caso aqui, neste momento, vocês são o interlocutor, vocês têm que entender, compreender o que eu estou tentando passar para vocês. Então, eu estou tentando, eu, emissor, me comunicar com você, que no caso aí é o interlocutor. Nesse caso, podemos pensar em duas pessoas de países diferentes e que não conhecem a língua utilizada por elas. De repente, nós poderíamos ter duas pessoas, uma falando russo e outra mandarim. Existiria comunicação aí? Não, porque o receptor poderia estar falando uma língua, um idioma, e a outra pessoa, que é o receptor, poderia não compreender. Então, não haveria comunicação neste momento. Sendo assim, o código utilizado por eles, neste momento aí, desse russo e desse mandarim, é totalmente desconhecido. A mensagem não será inteligível para ambos, impossibilitando o processo comunicacional. Então, não vai haver comunicação se as duas pessoas não compreenderem o código. No caso aí, é a língua, o idioma utilizado. A comunicação é de extrema importância, tanto para os seres humanos quanto para os animais, uma vez que é através da comunicação que partilhamos informações e adquirimos conhecimento. Note que somos seres sociais e culturais, vivemos em sociedade e criamos culturas as quais são construídas através do conjunto de conhecimentos que adquirimos por meio da linguagem, explorada nos atos de comunicação. Quando pensamos nos seres humanos e nos animais, fica claro que há algo essencial nos diferenciam deles. É exatamente a nossa capacidade, né, de termos a linguagem verbal. A criação da linguagem verbal entre os seres humanos foi essencial para o desenvolvimento das sociedades, bem como a criação de culturas. Os animais, por sua vez, agem por instinto e não pelas mensagens verbais que são transmitidas durante a vida. Isso porque eles não desenvolveram uma língua, eles não têm um idioma, eles não possuem o código e por isso não criaram uma cultura. Os animais não têm essa capacidade, né, de criarem uma cultura. Nós falamos na nossa primeira aula que nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A verbal é exatamente essa capacidade que nós temos ou de falar, de oralizar, ou de escrever. Isso aí é a linguagem verbal. E a não verbal é exatamente a que nós temos a capacidade, muitas vezes, de entendermos a partir de gestos, desenhos, fotografias. Como um exemplo aqui, para que vocês possam entender, eu posso citar o semáforo, algo comum do nosso cotidiano. Nós temos ali uma linguagem não verbal. Por quê? Porque o sinal, ele não vai falar, né? Não vai ter essa capacidade, assim, da fala, da oralidade. Ele vai mostrar para você, a partir da visualização, da diferenciação das cores, vai lhe transmitir algo. Então, nós temos ali uma linguagem não verbal. Falado tudo isso sobre o ato da comunicação, é importantíssimo que você saiba o quanto os seres humanos
né, o quanto para eles a comunicação é importante, né? A nossa sociedade, nós em si, precisamos nos comunicar. E quando estamos nos comunicando, nós temos uma intenção. O nome disso é a intencionalidade da fala. Quando você fala, você quer transmitir algo. Muitas vezes você quer brigar, né? Você quer passar uma informação. Você pode também tentar fazer com que a pessoa modifique de opinião. Ou seja, quando você fala, você tem uma intenção. Então, é exatamente isso que nós vamos estudar na aula de hoje. As funções da linguagem. Quando você fala, o que é que você quer transmitir naquele momento? De acordo com o que vocês irão estudar, vocês irão encontrar 6 tipos de funções da linguagem. Dentre elas, vocês vão encontrar a função referencial, a função emotiva, a função poética, a função fática, a função conativa e a função metalinguística. Cada uma delas aí que a gente acabou de citar tem uma intenção. Então, vamos observar o que cada uma representa e quais são as características, né, as diferenciações de cada uma. Cada uma tem um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Nós já passamos para você hoje, no início da nossa aula. Nós falamos do emissor, do receptor, mensagem, código, canal e contexto. Assim, elas determinam o objetivo dos atos comunicativos. Embora haja uma função que predomine, vários tipos de linguagem podem estar presentes no mesmo texto. Você, ao escrever, você pode fazer uso de várias funções da linguagem dentro do seu texto. Você não vai precisar utilizar só uma, você pode utilizar várias. Então, vamos lá entender. O que seria a função referencial ou denotativa? Essa função, ela tem como objetivo informar, referenciar algo. Quando você estiver fazendo suas atividades, você vai ver que essa função é aquela função que tem a função, exerce, né, aquela função de informar do jeito que a coisa aconteceu. Nós podemos observar isso aí numa notícia. Uma notícia de jornal, ela não tem como objetivo ficar modificando, enfeitando, embelezando o que ela quer passar, não. Ela tem que ser clara, objetiva no que ela quer passar, no que ela vai transmitir para a pessoa que vai estar lendo. Nós vamos agora colocar como exemplo aqui na aula de hoje uma notícia. Na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse dia, foi preciso desembolsar 4,053 para comprar um dólar. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994. Então, se você prestou atenção nesse exemplo, ele é visto como função referencial, ou seja, passou a informação tal qual ela é, né? Qual ela foi transmitida da forma como deveria. Então, a função referencial é quando você passa a informação tal qual ela é, verdadeira, objetiva, do jeito que tem que ser. A função emotiva ou expressiva, ela é totalmente diferente. Ela já quer transmitir uma emoção, né? Ela quer passar sentimentos, ela vai mostrar subjetividade, né? Por meio do que vai ser dito. Esse tipo de texto, ele é escrito em primeira pessoa. Está voltada para o emissor, uma vez que possui um caráter pessoal. Como exemplo aqui, da aula de hoje, nós vamos colocar um exemplo de um e-mail de uma mãe para os seus filhos. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês, mas não se preocupem. Em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que temos muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Ou seja, você vê aí, neste exemplo que eu acabei de passar para vocês, que você vê aí o lado sentimental, né, dessa mãe. Ela não está transmitindo da mesma forma como aquela primeira função aí que nós citamos para você, que é a função referencial. Nesse segundo exemplo, nesse e-mail aqui, nós temos uma função
emotiva ou expressiva, né? No caso aí que nós citamos um e-mail, mas poderíamos ter citado outros exemplos. Vocês vão encontrar funções emotivas, muitas vezes, em textos poéticos, em cartas, diários que as meninas costumavam escrever. Todos esses tipos de textos aí são marcados pelos usos de sinais de pontuação. Nós utilizamos muitas reticências, que são exatamente esses 3 pontinhos que nós muitas vezes utilizamos no final, né, de algo que foi escrito, um ponto de exclamação. Ou seja, vocês vão observar que a função emotiva vai ter essas características, vai ter essas pontuações diferenciadas e vai mostrar a função emotiva, né, da pessoa, no caso aí, que vai estar escrevendo. Função emotiva é a segunda. Agora nós vamos para a terceira função, que é a função poética. Poética já vai estar fazendo uma ligação com poesia. A função poética, ela é característica das obras literárias que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. O que seria isso? Na função poética, a gente utiliza uma palavra não com o sentido correto do dicionário que ela tem. A gente, muitas vezes, enfeita, né, transforma uma palavra que tinha um determinado significado, a gente transforma para outra. Vou colocar como exemplo aqui a história sobre uma avó. Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Falava de tudo e sobre tudo, e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. Se vocês observarem aí, nós temos a função poética. Nós estamos muitas vezes pegando determinadas palavras e colocando no sentido conotativo, ou seja, o sentido que aquela palavra não teria no dicionário, né? Ela está ganhando um outro significado. Nessa função, o emissor, né, a pessoa, no caso, que escreveu ou está falando, ela preocupa-se de que a mensagem seja transmitida por meio de escolhas das palavras, das expressões, das figuras de linguagem. Por isso, o principal elemento comunicativo aqui é a mensagem. Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Também encontramos a função poética na publicidade ou expressões cotidianas em que há o uso frequente de metáforas, provérbios, anedotas, trocadilhos e músicas. A função poética você pode exatamente lembrar de uma música. Muitas vezes na música você vai encontrar palavras que elas estão com seu significado diferenciado. Por quê? Porque a pessoa que escreve livros ou música, ela tem essa liberdade poética de utilizar palavras que naquele momento tenham significados diferenciados do que ela teria dentro de um dicionário. Então, função poética é exatamente ligado à poesia, essa liberdade, né, de escrita. Depois nós teremos a função fática. Fática, pessoal, já está com o sentido de enfatizar. Vamos lá, a função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor. Aqui o foco reside no canal de comunicação. Esse tipo de função é muito utilizado nos diálogos, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ao telefone. Nada mais é, pessoal, essa função fática, do que aquele momento que você fica tentando a comunicação com o outro. Como assim? Você encontra o seu colega na rua. Aí você, já vou. Continua. Como é que você está? Você está bem? Está morando aonde? Ou seja, a pessoa fica enfatizando, tentando a todo momento manter essa comunicação com você. Então, função fática é isso. O emissor fica a todo momento tentando a comunicação com o receptor. Ela não quer, de jeito nenhum, interromper essa comunicação. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma conversa telefônica. Consultório do Dr. João, bom dia. Bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vaga apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11. Qual a sua preferência? Dia 8 está ótimo. Ou seja, o que vocês estão vendo aqui é um diálogo. É esse processo de comunicação. Um fala, o outro responde. Um fala e o outro responde.
E assim você vai aumentando esse diálogo. Então, isso aí é visto como função fática. Depois nós teremos também a função conativa ou apelativa. Também chamada de apelativa, é caracterizada por uma linguagem persuasiva, que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas, publicidades e discursos políticos, de modo a influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Essa função apelativa, pessoal, é exatamente o que você tem nas propagandas. Você muitas vezes está na sua casa observando algumas propagandas que estão passando na TV e você nem está precisando do produto. Mas a propaganda é tão bem feita que faz com que você comece a ter interesse por aquilo. Então, a função utilizada aí é a função apelativa. Os políticos também utilizam essa função apelativa. Para quê? Para fazer vocês votarem, né, naquele determinado político. Vou dar como exemplos aqui. Vote em mim, entre, não vai se arrepender, é só até amanhã, não perca. É exatamente o que as propagandas fazem. Elas fazem o uso da função apelativa, ficar apelando, usando coisas chamativas para que a gente tenha interesse. Esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, né, com a presença de verbos no imperativo ou o uso do vocativo. O imperativo é quando ele manda, ordena, faça, vote, compre. Então, esse tipo de função aí apelativa é o que a gente mais escuta no nosso dia a dia, né? Que é para fazer a gente mudar de ideia ou querer comprar algo. Esse tipo de função aí é apelativa. E citando como uma das últimas, né, a nossa função metalinguística, que ela é um pouquinho mais complicada, né, mas a gente vai tentar aqui ajudá-los na compreensão. A função metalinguística, ela é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Como assim? O nosso dicionário. O nosso dicionário, ele é feito com palavras da língua portuguesa e o significado ali, que está ali, é exatamente para fazer você compreender a palavra. Ou seja, a gente faz uso da linguagem para falar sobre ela mesma. Um texto que descreve sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre o cinema. É o que a gente muitas vezes assiste, os documentários. Um documentário, muitas vezes, do cinema, ele vai usar o quê? A linguagem para fazer você compreender melhor sobre o cinema. Então, é a linguagem sendo utilizada para que você compreenda, né, aquilo que está sendo transmitido. Eu vou citar aqui como exemplo. Escrever é uma forma de expressão gráfica. Isso define o que é escrita, bem como a exemplifica a função metalinguística. É a mesma coisa aqui, se vocês, muitas vezes, tivessem a capacidade agora aqui, no momento, de escrever um poema falando sobre a linguagem, ou seja, você vai estar utilizando a linguagem para explicar sobre ela mesma. É a mesma coisa você fazer um documentário, que é algo já do cinema, falando sobre o próprio cinema. Então, isso aí é a metalinguística. Né? O que seria? É a linguagem que se refere a ela mesma. É você fazer uma gramática para falar sobre a língua portuguesa. É você escrever um dicionário que vai estar falando sobre o significado de uma determinada palavra. Então, a metalinguística é a funçãozinha um pouco mais complicada, mas vocês verão que na atividade de vocês, juntamente com o material didático que eu deixei, vocês terão a oportunidade de fazer a leitura e tentar entender um pouco mais. Caso exista ainda dúvidas, vocês podem procurar no Google exemplos dessa função metalinguística, né, que é um pouquinho mais complicada. As outras são bem mais simples para que vocês possam compreender. Eu espero que a nossa aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham captado as informações necessárias e nós teremos a oportunidade de aprofundarmos, né, esses contextos em aulas seguintes. Eu espero que as nossas aulas tenham sido proveitosas até o momento e que vocês estejam em dias com as atividades de vocês. Nós agora que estamos na
terceira aula, teremos a oportunidade, inúmeras oportunidades, né, para melhorarmos, para aprofundarmos essa nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido bem proveitosa. Eu gostaria de deixar um forte abraço para vocês, que vocês estejam bem, continuem usando máscara, né, fiquem em casa, não fiquem se expondo sem necessidade, usem álcool em gel, né, e eu espero que logo, logo, nós estejamos na escola, né, todos juntos. Se Deus quiser, a vacinação está bem próxima, né? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.